Olá, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Hoje trago-vos aqui António Vilaça Pacheco, uma pessoa que dispensa apresentações e por isso vamos sem mais demora ao conteúdo. Olá, o meu nome é Nuno, bem-vindos ao meu canal Cripto Investimentos. Investir não é gambling. Hoje que vos trago então aqui a grande entrevista com António Vilaça Pacheco. Muito obrigado, António, pela oportunidade que me deste, pelo prazer desta conversa e não quero perder mais tempo. Vamos já para a entrevista. Olá, bem-vindos. Hoje trago-vos aqui nada mais, nada menos que António Vilaça Pacheco, autor deste belo livro, Bitcoin, tudo o que precisas de saber sobre o mundo das criptomoedas. Eu vou fazer aqui uma introdução rápida à biografia, digamos assim, do António e vou aproveitar para ler o que diz no livro dele. António Vilaça Pacheco nasceu em Lisboa em 77, licenciado em Organização e Gestão de Empresas com especialização em auditoria, integrou uma multinacional na área de seguros. Pouco tempo depois, dedicou-se a tempo inteiro à sua primeira empresa editorial, na qual trabalhou 13 anos. Já criou 4 empresas, vendeu 2, é fundador da editora Self, que atualmente mantém, proprietário do Cowork da Praia e de uma empresa na área do turismo. Enfim, é autor ainda do livro Teletrabalho, Princípios e Ferramentas Práticas do Trabalho Remoto, é ainda criador do podcast português sobre Bitcoin e criptomoedas, denominado Bitcoin Talks. Ora, depois desta apresentação recheada, vamos então aqui adicionar à conversa o nosso António. António, desde já, muito obrigado pela comparência, por estares aqui presente, dentro da tua agenda super preenchida, imagino. E se quiseres acrescentar alguma coisa a este teu traço biográfico, estás à vontade. Obrigado eu, Nuno, pelo convite. Já há algum tempo que vínhamos a falar sobre esta oportunidade de nos juntarmos aqui um bocadinho a falar sobre criptomoedas e cá estamos para fazer isso. Vamos embora. Vamos embora. Pronto, então vamos Vamos já a aqui isso. ao sumo, às questões. Olha, eu vou aproveitar, vou usar excertos aqui deste livro, mais uma vez mostro aqui Bitcoin, para toda a gente saber qual é o livro do António, da editora Self, a editora dele, e no livro tem uma frase que diz, logo nos inícios, uma frase que eu acho muito importante: investir de forma emocional ou ambiciosa num ativo completamente desconhecido. Antes de nos precipitarmos, assim é investir de forma emocional ou ambiciosa num ativo completamente desconhecido, consolidemos conhecimento sobre o que é. É muito frequente que, com a ambição do lucro rápido, investidores iniciantes acabem por perder poupanças significativas com ilusão do lucro rápido e fácil. Esta expressão, não há dinheiro rápido e fácil, é um dos lemas do meu canal, e nem propósito aqui neste livro, achei curioso porque a expressão é praticamente a mesma. Queres comentar esta tua frase aqui para as pessoas que estão a começar? Algo que eu considero que é muito importante de frisar e voltar a falar a cada live. O que é que te apraz dizer Sim. sobre isto? Depois tu que Olha, escreveste, eu sei. isto tem um bocadinho a ver com a história da minha vida, não é? O livro é de 2018, mas as minhas reflexões à volta do dinheiro vêm desde sempre. Não que eu fosse focado especialmente só no dinheiro. Aliás, eu até tinha ali uma veia artística e era muito mais focado na parte artística do que propriamente no dinheiro. A felicidade sempre foi algo mais importante do que propriamente o dinheiro. Mas a consciência sobre o dinheiro é algo que é fundamental, haja muito ou haja pouco. A nossa consciência sobre o dinheiro é fundamental, porque, repara, se há muito, é relevante compreenderes como é que fazes para não o perder e o aplicá-lo de uma forma útil, não é? À tua vida. Torná-lo útil. Porque tu podes ter muito dinheiro e na mesma ser infeliz financeiramente. Não é só infeliz, é infeliz financeiramente. Não conseguir que o dinheiro contribua de forma positiva para a tua vida, não é? E, portanto, haja muito e aconteça isto, ou haja pouco e de facto precisas ter cuidado com a forma como geres o dinheiro. A variável de sabermos funcionar com ele, de ele contribuir de forma positiva para a nossa felicidade, é algo que eu compreendi muito cedo na vida. Portanto, desde sempre que tudo o que tem a ver com reflexões nisto fazem muito sentido para mim. Obviamente que eu sempre tive alguma ambição, sempre quis criar algumas coisas, nem sempre o dinheiro, mas o dinheiro é sempre uma ferramenta. Na verdade, esta ideia de enriquecimento rápido é algo que nos surge quando somos adolescentes ou ainda mais novos, e achamos que isto depois, se não evoluirmos, se não criarmos maturidade relativamente ao dinheiro, se calhar ficamos presos nesta ideia de que as pessoas que enriquecem têm golpes de sorte ou golpes geniais.
e de que é assim que se faz o dinheiro. É um golpe de sorte. E temos pouca consciência de que o dinheiro tem a ver com consistência e não com sorte. E na verdade, aquilo que nos ensinam, e que não é na escola, sobre dinheiro, são estas histórias meio romances que querem contar acerca do dinheiro, que é tudo, foi sorte, e foi espetacularidade, e foi o que foi. E na verdade, a maioria das pessoas, se formos analisadas, a maioria das pessoas que de facto têm muito dinheiro, nunca é um golpe de sorte. Pode acontecer, pode acontecer de facto, é excêntrico, não é? Ganhar o Euromilhões, de facto, ganhas ali um golpe de sorte. Claro. Mas a verdade também é que, se formos analisar os dados das pessoas que ganharam o Euromilhões, a maioria delas hoje está igual ao que estava, ou pior, antes de ganhar Há o Euromilhões. estudos, há estudos que dizem que mais de 70%, há várias percentagens, mas à volta de 60%, 70%, ao final de 1 a 2 anos, estão completamente falidos. Portanto, isso está provado e tem a Sim, ver com essa capacidade de gerir o dinheiro, não é? sim, tem a ver com a relação que as pessoas têm com o dinheiro, que normalmente não é muito boa, e que nós gostamos muito de dizer também que os portugueses isto e aquilo, e que, pronto, os portugueses são maus com isto e com aquilo. Pá, não são só os portugueses, não é? Eu acho que a relação com o dinheiro, a má relação com o dinheiro, é uma coisa natural a partir do momento em que ele não é ensinado nem treinado. Ou temos a sorte de termos, se calhar, pais ou familiares próximos, ou pessoas que nos influenciaram muito na vida, e que de facto compreendem que o dinheiro não é uma sorte, e que é preciso percebermos o que é que estamos a investir, porque esta coisa de ir atrás dos outros, pá, não funciona, ok? Não funciona em mais nada, portanto também não funciona no dinheiro, não é? Exato. Alguém faz uma empresa, imagina, tens um amigo que faz uma empresa de alguma coisa, tu vais fazer uma empresa de alguma coisa e vais ganhar o mesmo que ele? Pá, não vais, Não, não é? Portanto, porque é que com o dinheiro, se o amigo investiu em alguma coisa, tu vais conseguir fazer a mesma coisa que ele fez? claro. Porque é que alguém acha que é assim que funciona, que é imitar? Não é imitar. O dinheiro não é algo que se imita, a forma de ganhar dinheiro não é algo que se imita, nem que seja a gestão de um portfólio, é muito difícil de imitar, É que porque os existe comportamentos. o copy trading, não é? E essas coisas. Vai muito daí, não é, Sim, pessoal? aí até tens quase uma vantagem, que é quase que tens a pessoa a investir por ti, não é? Mas, Mas depois há outro problema, que é essa pessoa não sabe minimamente quais são as tuas necessidades amanhã. E, claro, portanto, afinal, estamos a fazer copy trading a uma coisa, certo, mas quais são os prazos da pessoa? Quem está a claro, investir tem uns prazos, tu tens outros. Se calhar queres comprar uma casa daqui a X tempo, se calhar precisas de pagar uma mensalidade ou isto, ou vais gastar nas férias, ou vais fazer obras em casa, ou vais trocar de carro, ou tens um acidente, ou tens um problema diferente, ou divorcias-te, ou qualquer outra coisa, não é? E tudo isto mexe com o dinheiro de uma forma muito pessoal. E, portanto, o dinheiro é algo que nós precisamos de aprender a trabalhar. Daí esta ideia, pronto, eu aqui estiquei até para outra ideia sobre a consciencialização sobre o dinheiro, a relação com o dinheiro, que é algo que para mim sempre foi muito importante, mas a ideia de raiz desse pensamento é: não vamos investir numa coisa só porque ouvimos dizer que é bom, vamos tentar compreendê-la primeiro, e então sim podemos tirar proveito dessa ferramenta, porque não é quem, imitável, não é? É um bocado por aí. quem ouve o podcast do António, como eu, já está habituado. Às vezes nós vamos por aqui e por ali porque é normal e isso é bom, isso é muito bom. Eu divago muito. É normal, é normal. E houve uma frase, isso também é a parte interessante, e antes que me esqueça, até vou já abordar isso, que eu não sei se eu tinha apontado num sítio para não me esquecer de dizer, mas eu não apontei, mas lembrei-me agora, que é, acho muito interessante, e fugindo aqui um bocado do roteiro, mas não interessa, que isto é uma conversa, acho muito interessante a parte da tua abordagem aqui, primeiro com o teu livro, não é? Enfim, como é que eu ia te explicar? Depois tens um curso também sobre criptos que ensina, e acho muito interessante a tua abordagem, e até ontem eu vi uma novidade, interessante, mas antes disso, interessante a abordagem que tu tens de criar profundidade nos temas, ou seja, no Bitcoin Talks tens um nível de profundidade muito agressivo, ou muito grande, agressivo se o pessoal for novo, claro, vai achar aquilo agressivo, no sentido em que não quero saber disto para nada, para que é que eu quero saber disto? Não é? O que é que isto tem a ver com, não é? Com o meu objetivo, que é ficar rico do dia para a noite, não é? Basicamente é isso. E agora, curioso também que introduziste ali no Bitcoin Talks aquela parte das notícias da semana, ou as notícias, portanto, achei interessante também compensar esse balanceamento entre a profundidade e aquilo que o pessoal hoje em dia quer, que é tudo rápido, não é? E as notícias do dia. Por acaso, lembrei-me disso e não queria deixar de mencionar, porque acho que parabéns por essa iniciativa, pelas duas, não é? Pela profundidade e ao mesmo tempo pela atualidade e tentar aqui fazer uma mistura das duas necessidades, digamos assim. Mas só para Boa. concluir esta primeira questão, isso é interessante. Lembrei-me de uma frase do Tony Robbins que diz que success without fulfillment is the ultimate failure. Ou seja, a propósito de pessoas que têm muito dinheiro e se sentem mesmo assim infelizes. E a frase traduzida é: o sucesso sem preenchimento, sem autorrealização, no fundo,
é o verdadeiro fracasso. O que quer dizer que tu podes ter muito dinheiro e ele faz coaching a pessoas e pessoas milionárias que ele próprio disse que se queriam, enfim, acaba por ter uma vida e coisas más, precisamente porque o dinheiro é preciso deixar de ser um tabu, é preciso ser falado e é preciso aprender a lidar com ele e a viver com ele, porque ainda hoje eu via de manhã, também estava a ouvir um podcast do Mindset Mentor, que eu também gosto muito, e que diz, por exemplo, se queres no fundo ter dinheiro mais tarde para ajudar a tua mãe que tem demência ou o teu pai, precisas de dinheiro, portanto o dinheiro não é algo mau e há que falar e repetir esta ideia. Mas avançarmos aqui então nas questões, queria que comentasses também outra frase muito interessante, isto vai andar aqui à volta do teu livro, porque de facto tem muitos ensinamentos. O dinheiro mudou, e passo a citar, o dinheiro mudou muito nos últimos anos e a forma como lidamos com ele precisa também de mudar. Ou seja, queres explicar isto na perspectiva do medo que as pessoas têm de investir em criptomoedas quando se fala de terem as suas chaves privadas, por exemplo, guardarem numa carteira fria, numa Ledger, numa Trezor? Há muito aquela coisa de as pessoas não estão à vontade, não é? Aquilo mete medo e eu percebo, também passei por essa fase desse estadio de aprendizagem, digamos assim, e essas emoções de, mas o dinheiro enquanto está ali no banquinho, está ali quietinho e eles estão a guardá-lo e posso ir buscá-lo quando quiser, ou não é? Mas esta maneira como está a mudar o dinheiro, porque o que é preciso, ou como é que as pessoas têm que perceber, ou vão perceber, se calhar só à força, não é? Mas o que é que tu achas que as pessoas precisam para entender que a forma como nós lidamos com o nosso dinheiro também tem que mudar nessa perspectiva de termos a custódia dele? Neste caso, Olha, dinheiro digital, não é? Cripto. ainda sem querer perder aqui um momento que eu acho de valor que tu adicionaste antes sobre o sucesso e o fulfillment do Tim Robbins, deixa-me aproveitar esta tua profundidade também no teu podcast, no teu programa, no teu live, para trazer uma ideia que eu acho que é importante refletir, que é, eventualmente a noção de sucesso é algo difícil de definir, não é? E até pode variar de pessoa para pessoa. Mas se calhar muitas vezes associamos sucesso àquilo que vem de fora e o preenchimento àquilo que vem de dentro. Eu, na minha noção de sucesso, eu tenho dificuldade em concretizar o sucesso com reconhecimento ou associá-lo a essas coisas. Eu acho que o sucesso, de facto, para mim tem que vir mesmo daquilo. Tu teres sucesso é mesmo, tem muito a ver com o teu propósito. Eu acho que esse é o verdadeiro sucesso. E nós muitas vezes perdemos-nos nesta sociedade onde o sucesso é aquilo que parece aos outros, não é? Fazemos umas fotos nos Instagrams, umas coisas e de repente temos sucesso para fora, mas se calhar por dentro temos algum vazio e vivemos se calhar alguma dificuldade connosco cá dentro, não é? Alguma dor. E eu acho que quanto mais nós conseguirmos colar o sucesso externo ao sucesso interno, mais felizes somos. Eu acho que tem muito a ver com isto. Não querer ter sucesso por fora se ele não existe por dentro. Não é importante. Então, procurarmos de facto o que é que nos faz sentir bem-sucedidos por dentro, para depois então, se calhar por fora, podermos só mostrar o que somos, que é mais fácil do que tentarmos criar uma imagem que não é a nossa verdadeira imagem. Okay? Mas pronto, também não me querendo agora perder muito mais, mas não queria deixar escapar esta ideia interessante que tu trouxeste para aqui e que de facto eu acho que acrescenta muito às pessoas. Isto não pode ser também só sobre dinheiro e investimentos, até porque a psicologia do dinheiro é a parte mais importante. E agora não me perdendo também sobre a tua observação retirada do livro, que é porque é que nós precisamos de mudar a nossa consciência em relação ao dinheiro. Porque o dinheiro, ao longo dos anos, apesar dele nos ser ensinado sempre da mesma maneira ao longo dos anos, tanto aos nossos pais como aos nossos avós, quanto a nós, aquilo que nos vão ensinando sobre o dinheiro respeita mais ou menos sempre as mesmas ideias, que é um conhecimento muito superficial sobre o que é o dinheiro de facto e como é que ele funciona. E se tu perguntares aos teus pais e aos teus avós se o dinheiro da vida deles, o teu, o deles e o dos anteriores, se foi sempre o mesmo, eles vão dizer que sim. Claro, o dinheiro é o dinheiro. Ok, que tínhamos escudos e agora temos euros, mas é o dinheiro. O dinheiro é o dinheiro. Não há aqui diferença para eles. Mesmo se pensarmos em escudos, para o pessoal anterior a 2000, e os euros a mesma coisa. As regras do dinheiro mudaram ao longo dos anos. O dinheiro dos anos 80, 90, 2000, desde então, não é o mesmo dinheiro dos anos 70, 69, 68. Portanto, em 71 houve uma alteração brutal na filosofia do que é que o dinheiro é de facto. Materialmente, não tem a ver com uma coisa teórica, tem a ver com o dinheiro deixou de ser uma coisa para passar a ser outra coisa de facto, em 71 com o choque de Nixon. Eu falo tudo isso no meu livro, conto a história do dinheiro por causa disso. Exatamente. Mas antes disso, em 44, aconteceu a mesma coisa com o Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial. O dinheiro alterou-se novamente.
Mas se eu fosse perguntar ao meu avô na altura, coitado, e já agora, eu nasci em Lisboa, mas eu tenho origens muito fortes aqui no Norte. Eu agora estou no Norte e a minha família é aqui da zona, da parte do meu pai. Já agora, se eu fosse perguntar ao meu avô o que é que era o dinheiro para ele, era muito fácil. É aquela coisa com que ele vai fazer as compras do que precisa para dar de comer aos filhos. Era aquilo. Mas a verdade é que o dinheiro mudou em 44 depois da guerra, com o Bretton Woods. Antes disso, mudou novamente em 1918, portanto, com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, o dinheiro mudou ao longo dos anos. A forma como trabalhamos com o dinheiro muda. Se nós não percebermos como é que o dinheiro funciona, é muito difícil de sabermos fazer movimentações que acompanham o mercado. Porque os mercados obedecem, acima de tudo, àquilo que é o ecossistema. Obedecem à geopolítica, e por isso é que eu falo de geopolítica no meu podcast. Obedecem a alterações regulamentares, e é por isso que eu falo de alterações regulamentares no meu podcast. Depois obedecem a conjunturas económicas, que às vezes são conjecturas de facto, mas obedecem a conjunturas económicas que têm a ver com expansões e retrações, e isso influencia os investimentos. E depois obedecem a outro tipo de coisas, como fenómenos de herding, não é? E irmos todos uns atrás dos outros, e há uma bolha imobiliária, e depois há uma bolha na bolsa do Nasdaq, e depois há uma bolha nas criptomoedas, e obedecem a todas estas estruturas de contração e expansão. E é muito difícil alguém achar que pode estar a investir, seja no curto prazo ou no médio prazo, se não compreender que estes ciclos existem e que dentro destes ciclos há ciclos maiores. Ninguém que não compreenda um ciclo grande alguma vez vai ter sucesso se passar por uma transformação de um ciclo grande. Porque não há hipótese nenhuma de nós podermos passar uma verdadeira crise de conjuntura, e não estou a falar das crises de 5 anos, como tivemos uma em 2008 e agora vamos ter uma, estamos a viver já uma agora em 2021, 22, 23, não é? Nem das pandemias. Não estou a falar disto só. Eu estou a falar de verdadeiras grandes transformações que eu abordo no especial Princípios, no Bitcoin Talks, e que têm a ver com transformações de impérios que acontecem em ciclos de 50 anos, de 100 anos e etc. As E fases quando do Império. atravessamos as fases dos impérios, e quando nós atravessamos um destes momentos que é chave na economia mundial, não adianta estarmos muito focados nesta caixinha que é o trading, ou nesta caixinha que é a bolsa, ou os conselhos de investimentos que vêm daqui ou dali, porque aquilo vai varrer tudo a direito. E como tu Exato. viste agora, com esta pré-crise, que isto não é uma crise ainda, isto é uma pré-crise que estamos a viver. Alguém está aqui a tentar safar isto, fazendo isto passar ali entre os pingos da chuva, mas o que é inevitável é uma verdadeira grande crise. E nessa grande crise não há hipótese. Tu viste agora o mercado acionista a cair 40%, tu viste as criptomoedas a cair 70%. Agora, o que é que me interessa a mim? Se esta curvinha da análise técnica vai para cima ou para baixo, se na verdade isto vai varrer 70% para baixo e acabou-se, Claro. percebes? Para que estar na microgestão se podemos compreender expansões grandes de mercado, onde inclusivamente dá-nos muito menos trabalho ir à boleia do dinheiro, do que Claro. propriamente andarmos aqui cheios de trabalho a pedalar na rodinha do rato e a querer fazer muita coisa e a mexer-nos muito, mas na verdade não estamos a ganhar nada. É daí que vem a minha ideia sobre que precisamos de compreender o dinheiro e como ele funciona. Porque o dinheiro é um bocadinho como o surf, não é? Tu podes na mesma fazer coisas maravilhosas numa onda má, mas é muito mais fácil apanhares uma boa onda, posicionares-te bem para a boa onda, estares a ver que ela vem lá ao fundo, posicionas-te, apanhas a onda e fazes o teu trajeto na onda. E depois sim, então desces a onda como tu queres, fazes a manobra que tu queres, sei lá, metes a energia que tu queres na onda, mais, menos. É como os investimentos. Investes mais, investes menos, mas se não compreenderes o big picture, não vale de muito estar a compreender aquele metrinho ao teu lado, não é? Estamos só a gerir metrinhos e somos pequeninos. Nós temos que ver uma coisa grande para podermos Acho de que as facto pessoas. agir, não é? Desculpa, continua. Não é isso, acho que é o big picture Eu ia, traz-nos a possibilidade de pensarmos grande. Acho que é eu ia isso. dizer que é quase como nesta fase, porque assim, eu sou enfermeiro, já é público, né? Eu não percebo, estudando a história do dinheiro e vendo o que é que nós estamos a passar e até as fases do Império, digamos assim, da decadência do dólar e essas coisas todas, eu acho que as pessoas estão na praia, utilizando essa metáfora do surf, estão a ver as ondas, mas se olhassem assim para o macro, viam lá o tsunami havia lá atrás, e aquela onda gigante que vai varrer tudo, como tu dizes. Portanto, é isso. Mas eu queria focar, falaste de Sim, uma perspectiva, claro, interessante, a história do dinheiro. Também acho que Mike Maloney, The Hidden Secrets of Money, Os Segredos Escondidos do Dinheiro, é uma série que eu penso que já deves ter visto, de certeza. Uma série que eu considero fundamental para perceber essa parte da história do dinheiro, as fases do império, etc.
Mas eu queria chegar também à parte da custódia. Por exemplo, em cripto, para, sei lá, aos Sim, menos de 10% da população mundial que estão em cripto, desses 10%, se calhar só, sei lá, estou a dizer números à sorte, mas muito pouca porcentagem desses 10, se calhar faz a custódia das suas cripto, porque é muito mais conveniente deixá-las ali na Coinbase ou na Binance ou em qualquer outra exchange. E eu queria chegar aí um bocadinho, o que é que tu tens a dizer em relação ao nosso, porque eu acho que as pessoas, não sei se é, portanto, eu vou dizer, já resumindo a minha opinião, eu acho que as pessoas, mas queria saber o que é que tu pensas, acho que as pessoas têm que perceber que com a liberdade vem responsabilidade, esse célebre jargão, e se tu queres que um banco não esteja numa crise profunda e te bloqueia os levantamentos diários a 200 euros, por exemplo, tu se não queres ter esse entrave, tu tens que ser livre, e para seres livre tens de ter a responsabilidade, ou seja, tu tens que guardar as tuas criptomoedas, falando de cripto, os teus criptoativos, porque se não o fizeres e se deixares nas exchanges, as exchanges são os sites onde se compra e vende criptos, eu faço sempre estas referências para pessoas que estão a entrar de novo e nunca ouviram falar, pronto, percebam, portanto, se tu deixares as tuas criptos numa exchange, nesse site onde tu compras essa criptomoeda, tu estás sujeito aos mesmos riscos dos bancos, ou seja, tu não tomas a tua responsabilidade de gerir o teu dinheiro, neste caso um criptoativo, e estás sujeito a que de repente haja uma FTX da vida, que foi uma exchange que faliu, para quem não sabe, e fiques sem nada. Portanto, o que é que tu tens a dizer sim. para ajudar as pessoas a entender esta necessidade de custódia? Exato. Isto tem a ver com o facto do dinheiro mudar, não é? E para mim o dinheiro já mudou a partir do dia em que nasceu o Bitcoin, não é? No ano 2010, para mim o dinheiro muda e aquilo que é o futuro do dinheiro mudou radicalmente. Que é de facto a possibilidade de tu voltares a um momento na história em que tu podes ter o teu dinheiro na tua posse, que é algo que hoje as pessoas pensam que têm e não têm, não é? Nós hoje, como tu disseste há pouco, quer seja num exchange, quer seja num banco, a maioria dos nossos bens estão de facto, ou pelo menos os bens mais líquidos, não é? Dinheiro ou ações, estão de facto à custódia de alguém que nem sempre tem as mesmas intenções do que nós e nem sempre rege a vida como nós, e o nosso dinheiro como nós gostaríamos que o regesse, não é? E, portanto, se há muitos anos atrás, quando o dinheiro era hard money, e aqui, pronto, não temos que agora entrar muito em detalhes sobre isto, que é para também não ir outra vez para a parte da moeda, mas se no tempo dos nossos avós o dinheiro podia ser guardado nos colchões, não é? Que era como se dizia, no tempo dos avós ou bisavós, o dinheiro era guardado debaixo do colchão. Esta pessoa tinha na sua posse o seu dinheiro e a sua liquidez. Se houvesse uma crise, como eles bem sabiam que havia, e houve guerra, o meu avô passou o tempo da guerra e tiveram dificuldades na altura, como é óbvio, com muitos filhos e com as dificuldades que havia em Portugal especificamente. Nesta altura, quando tu guardas o teu dinheiro debaixo do teu colchão, olha, tive aqui um problema no telemóvel, agora já está recuperado. Vamos retomar aqui onde eu perdi o fio à meada sobre Sim, o dinheiro debaixo do colchão, não é? isso. Porque nessa altura era dinheiro verdadeiro, era dinheiro que tu conseguias guardar debaixo do colchão e havia várias vantagens nisso. Primeiro, tu tinhas acesso a ele ilimitado, porque estava na tua posse, e em segundo lugar, tu tinhas um dinheiro que perdurava no tempo. Isto é uma característica interessante, porque o dinheiro na altura não perdia o Valor. valor da maneira que perde hoje. Não, é? Não pelos mesmos motivos, eu hoje perdo pela impressão do próprio dinheiro. Na altura o dinheiro estava conectado ainda com o ouro e outras coisas, como ativos, hoje não está. E se nós não alterarmos a forma como nos comportamos com o dinheiro, e nisto entram as criptomoedas como uma nova alternativa para nos podermos comportar de outra maneira com o dinheiro, a forma como compreendemos o dinheiro precisa de mudar. Mas, em segundo lugar, também, se queremos começar a utilizar criptomoedas, o nosso comportamento relativamente ao dinheiro que temos hoje também tem que mudar. Isso. Porque criptomoedas são, de facto, um dinheiro também novo, uma forma de dinheiro diferente, que nos obriga a esta responsabilidade que tu estavas a mencionar, de voltarmos a ter praticamente o dinheiro debaixo do colchão, que tínhamos de ter truques para o esconder, não é? Mas também para sabermos onde é que ele está, certo? Nós sabíamos Exatamente. exatamente onde ele está, nós sabíamos acessar a ele como quiséssemos. Tu tens uma coisa que se assemelha muito, eu às vezes brinco com esta ideia, de que uma carteira de criptomoedas é como um tesouro de piratas. Uhum. Tu escondes e tens um mapa, não é? Sim, eu ouvi dizer Tens isso. que. Já ouviste esta? Ok. Já ouvi. Na verdade, tu escondes aquilo e tens um mapa. E se tiveres um mapa, sabes onde está o tesouro. Se não tens um mapa, não sabes onde está o tesouro. Isto são as tuas private keys, não é? As tuas E o private mapa, keys, podes dividir o mapa em 4 bocadinhos, guardar um bocado em cada lado para proteger o mapa. Pá, lá tal está. e qual.
tal e qual como nós vemos nos filmes. É preciso juntar esta parte, mais esta parte, mais esta parte, para poderes aceder ao teu tesouro, não é? E as criptomoedas trazem de volta esta responsabilidade. Tudo bem que nós delegamos o dinheiro nos bancos, temos um cartãozinho de multibanco, mas a questão agora é, se não temos o dinheiro no banco e não temos um cartãozinho de multibanco, ok, que já não temos alguns esquemas, já não perdemos o dinheiro. Também há esquemas com cartões de multibanco que nos enganam, também há esquemas dos multibancos, mesmo nos ATMs, que nos enganam, também há perigos nisso. Mas nós já estamos habituados a esses perigos. Já estamos habituados a não dar o PIN a ninguém, não é? A não dar o cartão e o PIN, a não escrever o PIN no cartão, não é? Já estamos habituados a isso. Já estamos habituados a olhar para a máquina do ATM e ver se ela tem ali alguma aplicação por cima que na verdade nos faz uma cópia do cartão. Já estamos habituados a não entregar os visas para a mão das pessoas. Agora com as criptomoedas temos que nos habituar também a um conjunto de coisas que têm a ver com a nossa segurança e autonomia. Nomeadamente esta coisa de o que é que são as private keys, porque agora deixem-me ser um bocado desconfortável para os ouvintes. Se nós achamos que vamos para criptomoedas e somos muito espertalhões e agora temos criptomoedas, mas pegamos naquilo e metemos no exchange, isto é só uma idiotice, porque estamos exatamente na mesma coisa. Acabamos de entregar o dinheiro outra vez, a chavinha do nosso tesouro a outra pessoa. Claro. E aqui muito pior, repara, é muito pior do que meter o dinheiro no banco, porque os bancos estão carregados de regulamentação, de controlo, de responsabilidade social perante o país ou perante os seus clientes. Os exchanges têm muito pouco disso. A maioria tem zero responsabilidade, desaparece, como toda a gente viu com o FTX e com outros antes desse. Desaparece, lá se vai o nosso dinheiro, não é? E acaba por não ser nada. Quer dizer, somos modernos porque temos criptomoedas, mas depois delegamos outra vez tudo nos outros, não queremos trabalhar com a dificuldade de ter uma wallet e ter as private keys. Pá, é preciso perceber isto, perceber esta jogada, é preciso perceber o dinheiro. O Ivan Dante, que é um youtuber que eu gosto de ouvir, já, pá, tem uma certa nostalgia. Ele agora voltou às lives diárias. É uma pessoa que eu comecei a ouvir desde 2019, quando comecei a investir. E ele diz que o mercado está-nos a levar às verdadeiras raízes das cripto, ou seja, está-nos a dar lições e está-nos a levar aos valores das cripto. Porque lá está, eu fiz um artigo sobre isso, que é sobre FTX e depois toda a gente vê aquilo nos noticiários, porque só dá quando o Bitcoin ultrapassa o máximo histórico ou quando há desgraça absoluta e o Bitcoin vai a zero e é tudo mal. E quando foi FTX, aquilo apareceu muito badalado na comunicação social, mas FTX e as exchanges, esses sites onde se armazenam, onde se compram cripto, onde se compram, vendem e trocam criptomoedas, e também podem ficar lá armazenadas se vocês deixarem, não tem nada a ver com o propósito do Bitcoin, o propósito o conceito para o qual ele foi criado, é completamente antagónico. Portanto, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O que é que eu ia dizer? Continuando aqui na entrevista, há uma parte também do livro que também gosto muito, que tu falas, eu penso que é nas 3 características que tu enuncias da Bitcoin, eu penso que aquilo está mais ou menos subdividido assim, que é a parte da privacidade. E diz, vou passar a citar, o tema da privacidade não deve ser confundido com o anonimato ou a criminalidade. Isto aqui eu considero que seja muito importante falares ou elaborares um bocadinho mais, porque tem a ver, no fundo, com a parte de isso é tudo para esquemas de droga e de lavagem de dinheiro, porque ninguém sabe quem é, e é totalmente o oposto disso. E já agora, explica a importância desse pseudo-anonimato, ou seja, não é um verdadeiro anonimato, e numa altura em que também as CBDCs, as Central Bank Digital Currencies, para quem não sabe, e muita gente não sabe, é o que significa uma CBDC, e isso são moedas dos Estados que estão a ser criadas e pensadas já há alguns anos e que já estão a começar a ser testadas em alguns países, e o euro digital há de vir a caminho, não é? E, portanto, tenta elaborar no sentido das pessoas perceberem que, afinal, Bitcoin é muito mais fácil de rastrear do que o dinheiro físico atual, e qual é o perigo das CBDCs quando já não tiver esse tal pseudo-anonimato e a nossa vida estiver ali toda pública e o nosso dinheiro todo exposto perante uma entidade central. Ok. Isso são temas bastante recorrentes que eu vou trazendo muitas vezes, porque eu acho que esta é uma grande preocupação que ultrapassa o dinheiro. Ultrapassa inclusivamente a preocupação sobre o dinheiro e sobre os investimentos. Tem muito a ver com a nossa liberdade individual e com os nossos direitos defendidos pela Constituição. O direito à privacidade é um direito constitucional
E confunde-se muitas vezes o direito à personalidade, à privacidade com esta ideia de que quem quer esconder coisas é porque tem algo a esconder, porque fez algo de errado. E eu acho que isto é muito mau princípio. Esta ideia de que partirmos das pessoas como culpadas e não como inocentes é algo que, aliás, a Constituição não defende e os tribunais também não é? As pessoas são inocentes até ao dia em que são consideradas culpadas e que é provado que, de facto, fizeram alguma coisa que não está correta. E, portanto, responder a eu não preciso de privacidade porque eu não tenho nada a esconder, é estarmos a abdicar de um direito fundamental e não estarmos a ver qual é a perigosidade de não termos privacidade. Não é à toa que o direito à privacidade é um direito constitucional. É porque não ter privacidade é muito perigoso. E não só é muito perigoso entre nós, utilizadores de um Estado, cidadãos de um Estado qualquer, e entre nós, como é perigoso também relativamente ao próprio Estado. E esta consciência de que o Estado não pode, em momento algum, em nenhum departamento, ter toda a informação centralizada sobre um cidadão, também não é por acaso. Porque isto permite que não haja um totalitarismo por parte do Estado relativamente ao cidadão. A partir do dia em que toda a nossa informação está nas mãos de alguém, esse alguém tem um poder tremendo sobre nós. E podemos começar pelas coisas mais básicas, desde só tem que saber a minha morada quem tem que saber. Só tem que saber quando é que eu vou de férias quem tem que saber. Só tem que saber se eu tenho filhos ou não quem tem que saber. E se nós não tivermos cuidado com a nossa privacidade, estamos expostos a uma data de situações, não é? Quantidade de... Isto vai desde o mais básico, desde o fulano tal vai de férias, então se está no Dubai a tirar fotos é porque não está em casa, então podemos assaltar a casa dele, não é? Vai desde aí. Vai também ao fulano tal, e agora vamos ao lado mais corporate da coisa. Fulano tal tem contas bancárias aqui e ali, fez movimentos com levantamentos bancários aqui e ali com aquela conta, usou o Visa aqui e ali, e portanto sabem a tua vida toda, sabem exatamente onde é que vais, o que é que consomes, o que é que fazes. Tu estás prontinho para ser completamente hackeado com social engineering, basicamente, que são pessoas que sabem sobre a tua vida coisas que podem usar contra ti e que te podem fazer crer e fazer-se passar por outros. Não é? Tens seguros aqui ou ali. Se as pessoas sabem onde é que tens os seguros, onde é que tens o teu dinheiro, isto é altamente permissivo a tu seres enganado e a poderes perder coisas na tua vida e seres prejudicado por estares exposto. Okay? Isto é sobre a parte da privacidade, a importância da privacidade. Também a importância da privacidade é enorme em relação aos Estados e já agora, também já o falei várias vezes no meu podcast e tenho estudos e gráficos que eu apresento sobre isso, em que mostro que são mais os Estados no mundo que são tendencialmente totalitários do que os Estados onde realmente vivemos ouvi esse teu episódio e ouviste achei... esse? Ouvi. É que nós vivemos aqui numa bolinha onde ainda achamos que existe democracia, mas há coisas onde não há democracia. Há coisas onde mesmo aqui não há democracia. E especialmente estamos muito pouco atentos à União Europeia. E eu acho que devíamos estar mais atentos à União Europeia e às leis que estão a ser passadas na União Europeia que nem sequer têm nada a ver com os nossos governos em concreto. E que são leis gerais aplicadas a todos. E, portanto, às vezes há muito pouca democracia em algumas coisas que possam estar a ser feitas, nomeadamente relativamente à censura e outras coisas que eu também já falei no meu podcast, em alguns episódios dedicados a isso. Eu acho que é fundamental esta educação para sermos cidadãos. Relativamente ao dinheiro e ao que dizes, sem dúvida, as acusações que fazem à Bitcoin vão perfeitamente no caminho errado. Em primeiro lugar, porque acusam a Bitcoin de coisas que não são reais, nomeadamente este anonimato, não é? Todos sabemos, nós que especialmente já estamos há mais tempo nisto, já tivemos mais oportunidade para estudar sobre estas coisas. Eu já o digo no meu livro de 2018, esse livro originalmente é de 2018, eu já o digo desde o início, não existe anonimato na Bitcoin, existe pseudónimo. Existe, toda a blockchain é pública, as carteiras são todas públicas e qualquer pessoa pode ir ao Explorer da Bitcoin e ver as transferências a acontecer de cada carteira e ver quanto é que está em cada carteira. Aquilo que nós não sabemos é quem é que é aquela pessoa civilmente. Quem é o cartão de cidadão que detém aquela carteira. Ou qual é a empresa, ou qual é a instituição, ou o conjunto de pessoas, não sabemos. E não temos que saber. Não temos que saber, porque isso é criminal. Se é um processo criminal, não é dinheiro.
quando queremos investigar quem, é um processo criminal. Nós temos que ir atrás das pessoas pelos crimes. Isto é outra coisa. O dinheiro não tem, em nenhum momento da história, até serem criados os bancos, e esta relação promíscua que existe entre bancos e governos, que é inegável. Eu acho que não vale a pena estarmos aqui a dizer que não existe. Claro que é inegável. Em qualquer país, e não estou a falar sequer de Portugal, nem é relevante, até haver esta ideia de bancos, o dinheiro sempre foi anónimo. O dinheiro não tem que ter... Aliás, o dinheiro, a partir do momento que é fungível, é uma das obrigações do dinheiro. Os meus 20 euros têm que ser iguais aos teus 20 euros. A minha nota não é diferente da tua. Esta ideia de que o dinheiro tem um nome só vem com conta bancária. Porque se eu pagar as coisas em dinheiro, o dinheiro não tem nome. E nem pode ter. Nem pode ter. Porque o dinheiro não é uma ferramenta de regulamentação criminal. Ok? Podem haver outras ferramentas. O dinheiro não pode ser. Precisamente por um caso simples, que é, quando se enganarem, vão destruir a vida a pessoas. E quando tu fores inconveniente para alguém que tem esse poder, também te vão destruir a vida. Porque têm o poder completo sobre o teu dinheiro. Portanto, o dinheiro não pode ser uma ferramenta de controle. O dinheiro deve ser fungível, deve ser não identificável. As notas de 20 euros não têm o nome de ninguém lá escrito. Portanto, o dinheiro tem esta função. Mas, enfim, estas acusações acontecem e são lançados estes buzzwords, não é? Por quem, obviamente, fica incomodado com a Bitcoin, porque ela lança concorrência a uma data de coisas, não só ao dinheiro, como aos governos, como aos bancos especialmente, ao sistema bancário, e claro que é incómodo, e claro que se lança todo o tipo de barbaridades, mas só até um dia. E tu não sabes, só até ao dia em que aprendemos um bocadinho mais sobre isto e percebemos, espera lá, isto não tem pés nem cabeça. Sim. É? E até ao dia, agora pegando até ao dia, porque é engraçado, porque quando eu falei, o meu canal de YouTube tem fez um ano, dia 2/2/2023. E o primeiro vídeo que eu fiz a seguir à minha apresentação, mal eu sabia, se calhar já sabia, por isso é que construí o canal assim, falava sobre inflação, o flagelo da sociedade moderna. Portanto, há mais de um ano, quando ainda não sentíamos isso, as pessoas podiam olhar para aquilo e dizer, vem este gajo para aqui falar de inflação, eu quero lá saber disso, o que é que isso é, o que é que isso me interessa? Mas hoje em dia, isto fazer o quê? Nós só sentimos um bocadinho. Agora, se formos para a Venezuela, para o Líbano, aqueles países em que, enfim, em vez de se medir como é que se compram as coisas no número de notas, se mede ao peso, não é? Mete-se numa balança, porque aquilo já não vale nada e pesa-se, e quem estudar a história percebe o que eu estou a dizer. Mas para não alongar muito, quando as pessoas sentem na pele, aqui na pelezinha, o que é a desvalorização do dinheiro, e aí sim, aí é que as pessoas entendem que isto não é só balelas, que isto não é só treta, e que estas coisas que parecem aqui muito teóricas e filosóficas são coisas que nos podem bater à porta 2 para amanhã. Portanto, eu podem e vão, e se quem não quiser ir para as Venezuelas da vida, pode ir aqui ao lado à Turquia, que faz parte da Europa também, não é? E que tem 65% de inflação agora, por exemplo. E é um dos países que mais converte para criptomoedas, como é óbvio. É um dos países que mais se defende com Bitcoin. Eu às vezes falo de alguns países e falo do caso do, creio que é o da Tanzânia que eu menciono, não é Tanzânia, do Zimbábue, que acho que é o que eu menciono no meu livro, e isso é um caso que em 2008 já era conhecido do homenzinho com o carrinho de mão. Quem quiser procura na net, carrinho de mão cheio de dinheiro para entregar, e perguntam-lhe, eu conto esta história no livro, e perguntam-lhe, não tem medo que lhe roubem este dinheiro todo, porque o carro está cheio de dinheiro. Ele, não, eu tenho medo é que me roubem o carrinho de mão, porque vale muito mais do que este dinheiro que está aqui em cima. Parece uma anedota, mas não é uma anedota, é real. Não é. Agora, nós aqui, nós privilegiados, não é? A nossa geração, não vivemos em Portugal estes tempos, mas outras pessoas viveram e vamos voltar a viver ciclicamente momentos parecidos, porque a história da humanidade diz que é assim que acontece. E as coisas não vale a pena, não aconteceram na nossa vida, não aconteceram nos últimos 80 anos, se calhar para nós. Mas é natural que aconteça, porque a maioria dos países do mundo acontece. E todas as moedas fiat vão a zero, é o que diz a história. Acabam, não é? Acabam. Acho que há 2 programas atrás falámos disso, no programa que eu faço com o Rui Queiroz, do Especial Princípios, dissemos perentoriamente, e não é uma frase nossa, é uma frase até do Ray Dalio, do livro da Nova Ordem Económica Mundial, que as moedas fiat ou deixam de existir,
na história, portanto, nunca aconteceu outra coisa. Ou deixam de existir ou perdem valor. Não há mais nada para para lhes acontecer durante a história. E aqui voltamos aos princípios da Bitcoin e o porquê disto ser tão interessante para o povo, para a população, para as pessoas particulares que trabalham e que querem juntar riqueza durante a vida, querem acumular riqueza, que é muito difícil acumular riqueza em moeda governamental, porque ela é desvalorizada, não é? Olha, e depois destas pinceladas assim, já temos aqui uma pintura, não é? E já te posso fazer assim, sei hoje um bocadinho ao contrário. Qual é o quadro da Bitcoin para ti? O que é este quadro fantástico? O que é que significa para ti a Bitcoin? E já respondemos um bocadinho a isso, com estes tópicos, lá está. Mas o que é que tens a dizer? E eu acho que isso também vai acabar por responder um bocado à questão do que é para ti Bitcoin, mas podes ir além disso, claro. O que é que tens a dizer às pessoas que dizem que Bitcoin, só porque é digital, não tem valor intrínseco, ou que aquilo é lá na internet e não serve para nada? Qual é a tua afirmação perante isso? Ou o teu pensamento? Pois, é assim, o meu primeiro pensamento, e isto, obviamente que isto convida a muita coisa, o que tu perguntaste é altamente profundo, não é? Portanto, a minha resposta curtíssima seria, eu convidava toda a gente a ler o meu livro onde eu falo largamente sobre todas estas coisas, ou eventualmente o curso onde eu, naturalmente, também o faço. Aqui vou tentar dar, usando a tua própria expressão, vou dar aqui umas pinceladas sobre o tema, a importância da Bitcoin. A importância da Bitcoin é a oportunidade de podermos voltar a ter a propriedade e a soberania sobre o nosso dinheiro, que é muito relevante. O porquê são estes vários temas que viemos a falar ao longo desta conversa e outros que também estão no livro. Mas a grande importância da Bitcoin e aquilo que a Bitcoin traz é a oportunidade de termos uma moeda, pelo menos uma. E aqui eu não defendo, atenção, eu gosto de deixar isto claro, eu não defendo que devemos acabar com as moedas governamentais e ficar só com o Bitcoin. Eu não acho que isso seja o caminho saudável para o mundo. Mas é a oportunidade de termos pelo menos uma moeda, que é a Bitcoin, que obedece às regras que o dinheiro tem e que são as regras que defendem os interesses das pessoas. Okay? A Bitcoin é esta oportunidade. Agora, o que é que eu vejo no panorama da Bitcoin? Vejo dificuldades, não é? Como tudo aquilo que vem quebrar com dogmas, com o poder instituído, com grandes players, com as maiores riquezas do mundo, com a forma como a influência funciona, com a forma como o dinheiro manipula coisas. Portanto, a Bitcoin vem pôr tudo isto em causa, vem pôr uma quantidade muito grande de coisas em causa. Uma grande estrutura do nosso mundo está posta em causa com a Bitcoin. E isto é um desafio, não é? Que se calhar não se completa nos 12, 13 anos de vida que tem agora a Bitcoin. Não fica fechado o ciclo. Portanto, aquilo que eu percebo, e os dados mostram isso, é que cada vez há mais gente a saber sobre Bitcoin. Quando eu lancei o meu livro, eventualmente para algumas pessoas era um maluquinho que tinha escrito uma coisa extremamente alternativa em 2018 e que ninguém ainda sabia sequer do que é que eu estava a falar, o que é isso de Bitcoins. O que é que são as Bitcoins? É assim que as pessoas às vezes falavam. E o que é essa coisa da moeda na internet não tem valor nenhum. E depois, se calhar, quando abrirem as primeiras páginas do livro, percebem que aquilo que elas não sabem mesmo nada é sobre o dinheiro que trabalham todos os dias, que é os euros e os dólares ou qualquer outro dinheiro governamental. E eu acho que abrir esta janela foi o suficiente para hoje. Um livro que eu publiquei com muito pouca expectativa de que fosse ser algum sucesso. Este livro teve no top mais de 15 semanas em Portugal. Já vendeu mais de 20 mil exemplares em Portugal. E, portanto, no mínimo 20 mil pessoas tiveram a curiosidade e a oportunidade de abrir isto. Claro que há muitas mais. Há muitas pessoas que seguem o Bitcoin Talks. Eu tenho mais de 240 mil downloads no meu podcast. É qualquer coisa. Brutal. Ou seja, é um caminho que Muito se bom. vai fazendo ao longo dos anos. É um caminho de consistência também. E cada vez que eu vejo os números, acima de tudo, claro que eu fico feliz pelo meu trabalho, porque eu também não trabalho para não ter números, não é? A gente trabalha para ter e para ter impacto. Claro. Mas fico muito feliz por ver, há muito mais gente, mesmo aqui em Portugal, há muito mais gente interessada neste tema e muito mais gente a par, não é, do tema, do que aquilo que muita gente pensa. A Exatamente. quantidade de pessoas em Portugal que eventualmente questionam os bancos. Por exemplo, há um número engraçado. Em Portugal existem mais de 3 milhões de contas do Revolut. Uhum. É um número engraçado.
Quer dizer que mais de 3 milhões de pessoas decidiram que ter um banco que é fintech e não o legacy banco normal, eu não vou mencionar nomes porque é extremamente injusto, mas aqueles Claro, bancos tradicionais portugueses que nós conhecemos. 3 claro. milhões de pessoas é um terço da população É que muito. decidiu ter a Revolut. Nem Não sabia que quer era dizer que tanto. não tenham. É extremamente impressionante. É Não quer dizer que gigante. estas pessoas não tenham também Sim, uma conta bancária. sim, sim, eu Mas tenho Revolut e tenho conta bancária tradicional, mas tradicional, sim, sim. Mas cada vez mais, eu acho que lá está, isto tem a ver com a nossa forma de aprender formas diferentes de lidar com o dinheiro. Hoje já há alternativas. E acharmos que isto não vai para lado nenhum e que as criptomoedas não vão para lado nenhum, acho que é um engano. Acho que é um engano porque é imparável. A aliás, o Bitcoin, início da especialmente. eu costumo dizer que o início da desculpa interromper-te, o início da regulamentação também é um caminho para a adoção em massa, eu acho. O que vai fazer é criar um ecossistema ao lado do ecossistema. Ou seja, vão-se confundir coisas. Vão aparecer os FTX da vida, que Sim, aliás é extremamente suportado pelo sistema, e essa é a dor do FTX, é que o sim, FTX é um player do sistema sim. que estava a corromper os princípios das criptomoedas, de uma maneira ou de outra, como outros fazem, mas que de alguma maneira era um player que até Achas isso? inclusivamente. Achas que porque falou-se muito de porque é que o SBF, o Sam Bankman-Fried, o dono da exchange, não foi logo preso e achas que ele era no fundo ali um, um boneco que estava a ser usado pelos governos e pela centralização, digamos assim, para tentar estragar a imagem das cripto? Concordas com essa teoria? Ou... Eu não É sei uma... se é o. Eu não acho que seja o estragar, eu acho que é o. Repara, não é só. É uma teoria minha, não sei se haverá muito mais gente com esta teoria ou não. É uma teoria que eu defendi no meu podcast, no meu especial FTX, eu defendo esta ideia. Porquê? Porque em documentação defendida pelo Sam Bankman-Fried, tu consegues perceber que ele defende princípios e legislações em volta das criptomoedas que são completamente contra os conceitos originais da Bitcoin, por exemplo, que é a grande criptomoeda por defeito. Que ela Uhum. sim defende os princípios das criptomoedas, da posse do dinheiro, do etc. Aquilo que o Sam Bankman-Fried começou a defender, aliás, não é difícil perceber de onde é que ele vem, não é? O passado dele, as pessoas em volta dele, os investidores que ele tem, a família dele e etc., estão perfeitamente montadas num círculo que funciona com muito sucesso no sistema legacy dos bancos tradicionais, da banca tradicional, dos fundos de investimentos e etc. Uh, ele aqui é um outlier, não é? Ele parecia quase o menino bonito da banca que veio para as criptomoedas e afinal é rebelde. O problema disto é que esta história vende-se muito mal, porque quando tu começas a perceber, quando ele começou a fazer lobbying, não é? Que junto nos Estados Unidos o lobbying não é como nós falamos o lobby político aqui, é mal visto. Nos Estados Unidos o lobbying político é parte do processo. Há instituições que só servem para fazer lobbying. Há pessoas que estão constantemente a fazer lobbying com os senadores e etc., que essa é a função da política americana. Existe muito dinheiro transparentemente colocado em lobbying para defender princípios e defender leis, propostas de Uhum. lei. Aqui não, aqui nós tentamos esconder isso como se isso fosse uma coisa não existente. Tentamos fingir que não existe interesse e que não existe dinheiro por trás de propostas de lei. Lá não, é óbvio e é patente, os websites descrevem exatamente quem é que está a trabalhar para o quê, e os políticos defendem aquilo e são financiados por aquilo e recebem dinheiro por aquilo e aquilo é transparente. O lobbying que ele fazia, que o Sam Bankman-Fried fazia, era a defender propostas de lei que são completamente contra os princípios das criptomoedas. Portanto, não é uma teoria que eu tenha sacado assim tão do fundo da cartola. São Claro. coisas que tu olhas e dizes, epá, isto é completamente ao contrário, isto vai matar a cripto, se nós começamos a fazer isto, vai matar aquilo que é a vantagem que cripto traz para as pessoas. Isto passa a Claro. ser uma coisa dentro do sistema, igual às outras. Então, pronto, daí o meu desconforto com os FTX desta vida e com a nossa ideia de que a regulamentação pode ajudar. Porque, na verdade, há coisas que não precisam de ser regulamentadas. E eu não sei se Bitcoin precisa de ser regulamentada. As outras criptomoedas eu acho que sim, as empresas eu acho que sim, os exchanges eu acho que sim, porque são instituições financeiras, têm que nos defender os interesses, mas eu acho que nós temos que regulamentar coisas por forma a elas defenderem o Os cidadão. interesses das pessoas, não é? Claro, Sim, as pessoas que estão em perigo, que estão frágeis. claro. Mas Agora, regulamentar coisas que por si já protegem as pessoas, eu não vejo sim, onde é que está a mas regulamentação nem o interesse, não é? essa fragilidade das pessoas também lá está. Portugal bate nisto, também uma das teclas é aumentar a literacia financeira, nomeadamente cripto,
essa fragilidade das pessoas vem muito também, não sei se concordas, da ganância, daqueles sentimentos que o ser humano sente, da ganância, da ambição, de querer o dinheiro rápido e fácil. E as pessoas também têm que perceber, eu acho que se devem colocar num papel, a não ser que, enfim, não tenham recursos para isso, mas hoje em dia quem é que não tem acesso à internet, de estudar, de perceber, lá está a história do dinheiro, e depois não se tentarem deixar enganar. Eu tenho pessoas licenciadas, pelo menos duas, que me mandaram mensagem, disseram depois que eram licenciadas, nem sei como é que caí nisto, que entregaram dinheiro a scammers, porque precisamente eles prometeu um retorno com 1000 euros fazer 2000 ou 3000 ou o que foi. E as pessoas têm que também perceber que é isso, ninguém dá nada a ninguém, não há dinheiro rápido nem fácil. Aqueles anúncios de YouTube que dizem, quando tu vês conteúdo cripto, aparecem muito aqueles esquemas naquelas publicidades a dizer envie um Bitcoin para aqui que eu envio-lhe 2 de volta. Eu acho que disse num dos vídeos do meu canal que é quase como dizer, entrega-me o teu carro que eu vou lhe dar uma volta e dou-te o teu carro e outro novo a seguir igual. Tipo, isso é completamente estúpido, estapafúrdio, não faz sentido nenhum. Portanto, a regulamentação para esse tipo de coisas, acho que lá está, esse por acaso nem precisava de existir, porque basta as pessoas também se informarem, se uma coisa é boa demais, se parece boa demais, é porque se calhar é. Portanto, é muito da. Mas isto também lá está, não é ensinado nas escolas, ninguém fala sobre o dinheiro, ninguém fala sobre, sei lá, até como identificar burlões, ninguém fala sobre estes temas e é profundamente triste perceber que às vezes, e depois corremos um risco, António, que é vir a regulamentação paternalista, que é aquela coisa, nós agora, imaginemos, até já estamos a CBDCs a funcionar, isto é tudo digital, não há dinheiro físico, não é? Não há notas, nem há moedas, nem há nada, é tudo por wallets, por carteiras, e eles simplesmente bloqueiam o endereço da Coinbase porque dizem que nós estamos a ser teus amigos, porque aquilo cripto é perigoso. Coinbase, quem diz Coinbase diz qualquer outra exchange, outro site onde compres cripto. Não podes ir para aí porque isto é perigoso. Então a gente, para te proteger, não vamos deixar. Aliás, acontece, e quem tem criptos e tem Revolut, às vezes não é por acaso, porque se tu enviares dinheiro do teu banco diretamente, e há muitos casos sobre isso, e até às vezes de fintechs, já conheci casos de enviar ou receber dinheiro de exchanges como a Coinbase e outras, estou aqui só a dar exemplos, bloqueiam-te por vezes as contas e perguntam, mas mostre o que é que fez, de onde é que veio o dinheiro, como é que foi, para onde é que foi, e algumas até, pronto, simplesmente inibem-te a tua transferência de dinheiro da tua conta tradicional diretamente para essas exchanges. E, portanto, pode vir, e um dos riscos também é esse, é a regulamentação no sentido de, vocês são uns coitadinhos, lá está, vocês não sabem o que estão a fazer, então não se preocupem. A gente vai-vos proteger e vai bloquear tudo aquilo que vos faz mal. E isso é um perigo tremendo, não é? Porque é mesmo isso, a regulamentação paternalista é aquela que, aliás, hoje está a ser feita numa data de outras matérias e não só no dinheiro, mas que é aquela que te diz, não, tu achas que queres fazer isso, mas não queres. Eu é que sei o que é que tu queres fazer. Tu achas que queres, mas não, isso não é bom para ti. Só para não me esquecer, já vais continuar, desculpa interromper-te. Mas depois podes investir, e perdoem-me os negócios, mas eu não quero de qualquer modo aqui estar a dizer ou a criar nuvens negras sobre as coisas. Cada um tem o seu negócio, mas depois podes jogar nos jogos vou dizer assim que é mais fácil, de fortuna ou de azar. Podes gastar dinheiro e há publicidades na televisão e não tem mal nenhum. Eles até já proíbem publicidades cripto em estádios ou nisto ou naquilo, em alguns países, não sei o quê, porque isso faz mal. Mas, no entanto, tens pessoas que ganham salário mínimo e lá está. As pessoas dizem que não têm dinheiro para investir, mas a maior parte das pessoas que gastam a maior parte do dinheiro dos euromilhões e afins, jogos de fortuna e azar, em Portugal, por exemplo, são pessoas com ordenado mínimo. Eu acho que isso é mais ou menos consensual. Sim. Portanto, para isso já não há problema, porque isso enche os bolsos de alguém, não é? Portanto, mas diz, desculpa, estava... Não, é exatamente isso. Depois há esta postura cínica de há coisas que pode ser, apesar das pessoas perderem milhões, não é? Inclusivamente com a banca tradicional aconteceu isso, muita gente deve se lembrar, não é? Do famoso banco português, onde muita gente pôde investir naquelas coisas, bastava assinar um papelinho, mas depois, quando tu assinas uma transferência bancária com a tua assinatura privada para um sítio que tu dizes que queres transferir o dinheiro, repara nisto, isto é um insulto completo, porque eles nem deviam ter o direito de poder sequer mostrar às pessoas que sabem para onde é que o dinheiro vai. Eles deviam fingir que não veem, que é para não ser tão vergonhoso. Exato. Porque, na verdade, o dinheiro que é teu vai para onde tu quiseres e bem te apetecer. E se eles andam a espiar,
tu deverias ficar bem ofendido com eles por andarem a Exato. espiar o que é que andas a fazer com o teu dinheiro, não é? Mas Exatamente. não é isso que acontece. Na verdade, eles não só veem e filtram e pesquisam para onde é que tu transferes o teu dinheiro, como se dão ao luxo de achar que existe ali alguma propriedade sobre aquilo que é teu e que, portanto, não autorizam uma transferência para um lugar que tu mandaste transferir o teu dinheiro, do teu salário, do teu ganho, do que quer que seja, é É, teu. é E é ridículo. giro ver como é que alguém de repente acha que tem esse poder. E repara, eu já tive conversas com pessoas que não conseguem bem perceber se têm este direito ou não. O Pois. banco não deixa, pronto, olha. Isso é que E algumas é pessoas não difícil. fazem. É engraçado ver no que é que nos estamos a tornar. A lavagem cerebral, não é? Que é, estamos de facto a trabalhar para juntar dinheiro, mas depois ele não é bem nosso. Há ali alguém que, quando a gente quer fazer alguma coisa, nos pode dizer que se calhar, não, olha, não faça, não vais fazer. É que nem não faças. Não, olha, tu não Não vais posso fazer. fazer isto. E nem se justificam, é uma mensagem que, aliás, eu tenho fotografada no livro, não é fotografada, acho que tenho transcrita no livro, de um exemplo de um banco, mas há outros. Uhum. E eles vão-se revezando e depois não são coerentes, e às vezes fazem, às vezes não fazem. Eu já percebi que há uma jogada muito engraçada. A questão é, enquanto não formos muito transparentes nós todos a dizer, olha, lamento então, mas o teu serviço bancário é capaz de não ser bom para mim, se calhar vou ter que mudar de banco porque eu não preciso de um banco que me diz para onde é que eu devo ou não transferir. Eu preciso de um banco que seja rápido, eficiente e faça o que eu lhe mando o mais rapidamente possível. E Claro. não de um banco que acha que de facto sabe o que é que eu quero fazer com o meu dinheiro ou não. Acho que isso é algo insultuoso. Mas eu Uh, acho que hoje em dia começamos a ficar meio que dessensibilizados, não é? Parece que lá está, é aquela coisa de onde vais, faz o que quis fazer, ou mas isto é assim, e começamos a achar que isto é a normalidade, e portanto, e que não há mal nenhum. Nós, por exemplo, hoje em dia, se fizermos uma transferência bancária de 10.000 euros, vem-nos logo bater à porta, meu amigo, ou recebermos, de onde é que vem este dinheiro? Somos sinalizados automaticamente pelo Banco de Portugal, sim, não é? E sim. portanto, Isso pronto, é um bocadinho aquela ideia do presume-se culpa até que proves inocência. E eu tenho alguma dificuldade com isso. Eu percebo as necessidades de controlar certo, coisas certo, ilegais, as drogas, sei lá, o tráfico humano, são coisas horríveis de facto. E claro, eu também não quero aqui desvalorizar o trabalho das claro, pessoas que investigam estas coisas e que andam atrás disto e que, pá, que é uma luta muito inglória e muito difícil. Há muito crime organizado e quando há, tem contornos mesmo também muito pesados e duros para a sociedade. Eu não quero também nunca claro, ter uma entrevista onde eu não reconheço que existe óbvio. aqui uma dificuldade. Aliás, isso Agora, existe para prevenir, lá está, ilícitos, atividade criminal ou duvidosa, enfim, mas sim, eu acho é que existe depois pouca razoabilidade e pouca humildade para reconhecermos onde é que está o limite legal das coisas. Nós não estudamos, infelizmente, não estudamos muito bem estes princípios da Constituição na escola também, e os nossos direitos. Falamos muito das modas, destas coisas que são agora uma tendência, não é? Desde as questões raciais às questões desta conversa toda woke, mais das sexologias, destas coisas. Nós isto estudamos tudo muito bem, que é a moda do momento. É claro, aquilo que se fala no momento, é aquilo que são os princípios que queremos criar novos. Mas sobre os antigos princípios que têm a ver com a nossa liberdade e os nossos direitos, eu acho que tendemos a não nos lembrar deles às vezes suficiente. E eu acho que era importante percebermos porque é que é importante termos liberdade, porque é que é importante defendermos a privacidade, porque é que é importante defendermos a liberdade de expressão, que são os direitos fundamentais que, se nós não defendermos, vamos ser claramente joguetes nas mãos de quem pode decidir, que depois são poucos. Não é? claro, E isto eu acho que é um bocadinho aquilo que eu vou tentando lembrar no dia a dia, estas questões de que pá, temos que ter mais autonomia e ela vai garantidamente pedir responsabilidade. Vamos ter que aprender, vamos ter que ter responsabilidade, mas pelo menos não temos que ser adolescentes toda a vida, não é? exato, E obedecer, só obedecer. exato. Olha, António, uma vez que o teu conteúdo também vai à profundidade e eu tive para fazer esta pergunta também com outro convidado muito especial, mas já gravei, já não deu, mas neste caso, no teu caso, não me esqueci. Qual é que é
qual é que é a pergunta à qual gostarias de dar resposta, mas que nunca ninguém te perguntou, nunca ninguém te colocou a questão, nomeadamente sobre as criptomoedas ou o Bitcoin. Qual é aquela pergunta à qual tu dizias, pá, devia-me perguntar isto, porque isto é que eu acho que é importante dizer. Um desafio aí. É um excelente desafio. Nunca me fizeram essa pergunta. Uh, Tens tempo. Deixa-me. Sim, estou aqui a pensar que de alguma maneira, se calhar pela, pela, pela prática e talvez por origem eu ter alguma facilidade na capacidade de elencar ideias e de conseguir ter uma conversa onde eu trago aquilo que é importante, ou seja, talvez talvez arrogantemente possa dizer, pelo facto de eu ter a felicidade de articular bem as ideias, eu vou acabando por conseguir dizer aquilo que gostava que me perguntassem, mesmo que não me perguntem. Eu vou Ok. conseguindo. Eu acho que isto tem muito a ver com esta divagação que vou fazendo, com o conforto que vou tendo com as pessoas com quem falo, vou gostando das pessoas quando converso com elas, vamos fazendo esta dança, não é? De pergunta-resposta, comentários, divagamos, concordamos, podemos discordar também, mas com esta dança toda, eu vou conseguindo, mesmo que não seja uma pergunta muito direta, eu vou conseguindo dizer aquilo que eu acho que realmente é importante dizer. A pergunta direta eu acho que é, talvez nunca ninguém se tenha lembrado de começar por o que é tão importante aprender sobre as criptomoedas que depois se estende a tantas outras áreas da nossa vida. Porque criptomoedas não é só sobre dinheiro, investimentos, ganhar e finanças. É sobre, na verdade, é sobre liberdade, é sobre privacidade, é sobre aquilo que nos torna humanos e especiais. E é sobre podermos sonhar coisas diferentes, nomeadamente quando tudo corre mal na vida, quando há uma catástrofe brutal, podemos ter uma esperança, talvez, de ter um lugar onde nem tudo se estragou, não é? Nas criptomoedas. Portanto, é uma proteção, eu vejo, filosoficamente, eu vejo aqui quase caminho para tudo. Isto dá quase para falarmos sobre tudo. Hoje falámos de tantas coisas que normalmente eu acho que a maioria das pessoas não fala quando fala sobre cripto. Acho que falámos sobre coisas muito diferentes. E eu acho que a Bitcoin especialmente a Bitcoin, é um caminho, é uma porta para poder falar sobre aquilo que realmente deveríamos falar na vida. Valores. 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 Acho Muito que é bom. isso. Muito bom. Opa, olha, até Obrigado. fiquei. Olha, pode parecer estúpido, mas pá, Obrigado. excelente, excelente. Porque Muito é obrigado engraçado. pela. Diz. A tua provocação foi genial porque permitiu isto e, portanto, eu é que tenho que te agradecer também. Acho É que. porque eu costumo dizer que Bitcoin, eu às vezes entusiasmo, né? Então, eu digo, eu já aprendi tanta coisa quando comecei a querer ganhar dinheiro com criptomoedas e fiz o meu percurso que só eu podia ter não ganho nada, até podia ter perdido dinheiro, que eu já tinha ganho tanta coisa que só por isso já valeu a pena, porque Bitcoin é isso, é valores, é tão mais, extravasa tão mais o dinheiro e mesmo percebendo nós depois o que é o dinheiro a sério, a história do dinheiro e como é que ele surgiu e as suas mudanças, só isso é um ensinamento brutal e nós percebemos em que mundo é que estamos e o que é que nos fazem, não é? E dizia assim, mas eu nem sabia que esta nota de papel não era backed by nada, ou seja, não tem por trás nenhum valor real. Mas antes tinha, antes isto aqui dizia, até mostro isto nos meus vídeos, backed by, dollar, by gold, ou seja, diz mesmo lá nas notas, está escrito que agora diz In God we trust, não é? Lá as notas, confiamos em Deus, não é? Que é como quem diz, confiamos na palavra do Estado, temos, pronto, esse modelo, mas antes confiávamos no ouro e tinha lá escrito que aquelas moedas era redeemable, era assim o termo, ou seja, são Sim. redimíveis, são possíveis de trocar. Se fores ali ao banco, podes trocar este bocadinho de papel por bocados de ouro, não é ar. E portanto, enfim, acho que não vamos estragar, eu não vou estragar eu aqui este final da entrevista, que foi espetacular. Nunca fiz uma entrevista assim, eu acho.
e portanto isto também é o tempo que nos dá e é o à vontade aqui a gravar, enfim, outras coisas também, mas enfim, acho que foi para acabar excelente, spot on, como se costuma dizer. Tento agradecer Muito aqui mais obrigado. esta disponibilidade e, enfim, espero que falemos noutras circunstâncias e outra vez também, eventualmente, no canal mais tarde, porque teríamos aqui muitos assuntos para falar e eu acho que isto também, acho não, tenho a certeza que isto também faz muito falta a quem quer começar em criptos e eu tinha essa pergunta para fazer, não vou fazer, que é os conselhos que darias a quem está a começar. Vejam esta entrevista e está tudo dito. António, obrigado. Se quiseres, deixo-te com as últimas palavras, senão damos por aqui encerrada a entrevista. Quero agradecer-te por esta entrevista que gostei muito, ok? Não é o típico agradecimento que toda a gente faz, quer goste, quer não. Quero ser mesmo transparente e agradecer-te muito e acho que foi uma boa conversa e acho que permitiu perfeitamente expandir aquilo que é o que a minha mente me vai trazendo, esta ideia do espírito crítico, que eu acho que é importante alimentarmos. E portanto gostei muito desta oportunidade e só foi um bom momento passado aqui. Gostei muito desta conversa. Portanto, Okay. Parabéns, Nuno, pelo teu canal e pelo teu trabalho e obrigado pela forma como conduziste as coisas. Obrigado eu. Um abraço, fiquem bem e até à Abraço. próxima. Tchau. Espero que tenhas gostado desta entrevista tanto como eu, simplesmente adorei. Obrigado, António, por esta conversa. Não te esqueças de subscrever o canal, de ativar as notificações aí no sininho e se ainda não assististe aos outros conteúdos do canal, é favor clicar aqui. Não te deixes levar por esquemas de dinheiro fácil e rápido, porque isso simplesmente não existe. E como sempre, vemo-nos no próximo conteúdo.